Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um Clube do Livro. O tema da aula de hoje é defeito do septo atrial. Eu sou a Thaís Castro Dalla Libera, R1 em Cardiologia Pediátrica, da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro utilizado como base para a apresentação dessa aula foi o Mosen Adams, e o capítulo utilizado é intitulado Em Defeitos do Septo Atrial, que ele aborda tanto as comunicações interatriais como o forame oval pérvio e o aneurisma do septo atrial, que esses dois últimos eu vou abordar no final da aula. As comunicações interatriais, elas constituem de 8 a 10% dos defeitos cardíacos congênitos nas crianças. Sua incidência, antigamente, era estimada em 56 a cada 100 mil nascidos vivos. Porém, com dados mais recentes, tem mostrado uma incidência de 100 a cada 100 mil nascidos vivos. E esse aumento na incidência provavelmente é relacionado com o aumento no diagnóstico, ou seja, o aumento da realização de ecocardiografias. E essa proporção da doença, ela é maior em mulheres em relação aos homens, numa proporção de 2:1. Embora a maioria das comunicações interatriais ocorra de maneira esporádica, foram relatados modos de herança familiar, em que o risco de doença cardíaca congênita em filhos com mãe com comunicação é estimado em 8 a 10%. Também pode estar relacionado a mutações em genes ou em fatores de transcrição. Essa cardiopatia também está correlacionada com algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Holt-Oram, síndrome de Noonan, síndrome de Down, Klinefelter, Williams e outras menos frequentes. Além dos fatores genéticos, doenças maternas e exposição a fatores de risco durante a gestação também podem desempenhar um papel no desenvolvimento das comunicações, como a diabetes, fenilcetonúria, exposição a retinóides, anti-inflamatórios não esteroides, anticonvulsivantes, a talidomida, tabagismo e o álcool. Os defeitos do septo atrial vão se originar em locais específicos e são nomeados de acordo com sua origem embrionária. O mais comum é o que acontece na parte central do septo atrial, na região da fossa oval, conhecida como CA ósseo secundo. Também existem o que acomete a região do coxim endocárdico, que é o ósseo primo, no septo do seio venoso, que é a CA de seio venoso, e na região do ósseo do seio coronário. A CA ósseo secundo, como eu disse, é a mais prevalente e é responsável por cerca de 75% dos casos. Já as CAs ostium primos, com cerca de 20%, as dos seios venosos, 5%, e a menos incidente, a do seio coronário, com menos de 1% dos casos. Então, nessa primeira imagem, eu vou mostrar como que é a formação de um septo atrial sem nenhuma alteração. Então, durante a embriogênese, o átrio primitivo vai passar por um processo de septação na 5ª semana de gestação e vai envolver 3 estruturas: o septum primo, o septo secundo e o septo do canal atrioventricular, que é composto pelo coxim endocárdico superior e inferior. Então, o septo primum surge na porção superior do átrio comum e na primeira imagem, está representada pela estrutura de coloração vermelha. Ele vai surgir nessa porção superior do átrio comum e vai crescendo caudalmente até em direção aos coxins endocárdicos. E a sua fusão entre o septo primo e os coxins endocárdicos vai ser responsável por fechar o óstium primo, que vai separar o átrio direito em átrio esquerdo, que é nessa segunda imagem por essa estrutura inteira vermelha. Um segundo orifício, o ósseo secundo, vai se desenvolver no septo primo através de uma reabsorção tecidual na região do lado atrial direito, representando por essa imagem na letra C, por um buraco na região vermelha. O septo secundo, então, cresce e vai cobrir esse óstium secundo, formando a fossa oval, deixando um orifício, que é o forame oval, aberto por uma aba flexível do septum primo. Então, no feto, essa parte do forame oval vai ser mantido aberto devido ao gradiente de pressão entre os átrios direito e esquerdo. Após o nascimento, a expansão dos pulmões vai reduzir as pressões cardíacas direito, ao mesmo tempo que aumenta a resistência vascular sistêmica, causando uma reversão do gradiente, então causando o fechamento
dessa região. Já nessa próxima imagem vai mostrar onde fica a localização anatômica de cada uma dessas alterações na comunicação. Então, na primeira imagem, é o normal do coração, onde tem a fossa oval e recobrindo o septum primo, o septo secundo. Na segunda imagem, na letra B, a gente vai ver o defeito da comunicação interatrial ósseo secundo, que vai ser o defeito localizado na fossa oval, que é um resultado da interrupção do crescimento do septo secundo ou de uma reabsorção excessiva do septum primo. Na terceira imagem, representada na letra C, temos a CA ósseo primo, que se desenvolve quando o septum primo não se funde com os coxins endocárdicos, deixando o defeito na base do septo interatrial. Geralmente, essas cardiopatias estão associadas a defeitos do canal atrioventricular devido à sua proximidade anatômica. Na última imagem, na letra D, temos a comunicação interatrial seio coronário, que vai se desenvolver devido a um mau posicionamento na inserção da veia cava superior ou inferior, que abrangendo o septo atrial. Nessa imagem também a gente pode ver todas as localizações das alterações da comunicação interatrial. Na letra 1 é o ósseo secundo, na letra 2 o ósseo primo, no número 3 o seio venoso e no 4 o seio coronário. Nesse desenho esquemático, eu coloquei a principal, que é a CA ósseo secundo, como ela é vista anatomicamente durante uma correção cirúrgica. Então, a CA ocorre na parte central do septo atrial, que é a fossa oval, como resultado de um tecido valvar deficiente, uma reabsorção ectópica ou excessiva do septum primo, ou um crescimento deficiente do septo secundo. Esses defeitos geralmente são únicos, mas podem ocorrer como múltiplas fenestrações septais. Em relação à classificação do tamanho, não é um consenso universal sobre o tamanho que cada uma das comunicações vai ser estimado, mas, de uma maneira geral, ele é mínimo quando tem menos de 3 milímetros de diâmetro, pequeno quando de 3 a 6 milímetros, moderado de 6 a 8 e grande maior que 8. Elas são relevantes principalmente para como vai ser feito o manejo dessa criança. Por exemplo, uma comunicação de 6 milímetros, comunicações menores que 5 milímetros foram reconhecidos durante a infância que têm uma probabilidade maior de se fechar espontaneamente, enquanto aquelas maiores que 8 a 10 milímetros provavelmente não fecharão. Então, isso vai fazer com que a gente faça um segmento mais próximo dessas crianças para avaliar qual é o tipo de repercussão que ela está tendo. Além disso, também é importante classificar o tamanho da alteração em relação ao tamanho da pessoa. Por exemplo, uma comunicação num adulto, o valor dela de relevância é muito diferente de uma criança. Então, também precisa ser classificado não só o tamanho dela em si, mas o tamanho dela em relação ao humano que tem a alteração. Elas podem ocorrer, as comunicações podem ocorrer isoladamente, mas frequentemente estão associadas a outros defeitos cardíacos, podendo ser sua presença crucial para a sobrevivência em algum desses defeitos, como a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a transposição das grandes artérias, a atresia tricúspide e a drenagem anômala total de veias pulmonares. Além de defeitos cardíacos congênitos, as comunicações também foram relatadas em associação com cardiopatia hipertrófica não compactada e apical. Já na síndrome de Luttenbacher, é a associação de uma comunicação com uma estenose mitral de origem reumática, e como resultado da estenose mitral, o shunt esquerda-direita, através da comunicação, é aumentado. Então, após o nascimento, o retorno venoso pulmonar para o átrio esquerdo faz com que a pressão atrial esquerda exceda a pressão atrial direita, causando o fechamento funcional do forame oval. Então, as consequências fisiológicas de uma comunicação vão depender do tamanho e da duração do shunt e da sua interação com o leito vascular pulmonar. Durante o período de transição neonatal, à medida que a resistência vascular pulmonar cai e a parede do ventrículo direito se torna um pouco mais fina e complacente do que a do ventrículo esquerdo, vai aumentar um shunt da esquerda para a direita.
Então, comunicações com grandes shunts da esquerda para a direita resultam em uma sobrecarga de volume e uma dilatação de câmaras direitas. Os anéis tricúspide e pulmonar podem dilatar e tornar-se incompetentes. Como resultado do aumento do fluxo para os pulmões, as artérias pulmonares, capilares e veias ficam dilatados, podendo levar a uma hipertensão arterial pulmonar relacionada ao fluxo. Com o tempo, isso pode levar à hipertrofia das artérias pulmonares e à muscularização das arteríolas, resultando numa doença vascular pulmonar e na síndrome de Eisenmenger. Então, como apresentação clínica, a maioria das comunicações são assintomáticas e muitas crianças permanecem sem diagnóstico. Alguns bebês podem apresentar características de hiperfluxo pulmonar, como infecções respiratórias recorrentes e retardos do crescimento. Já crianças mais velhas podem apresentar sintomas de fadiga leve e dispneia que vão piorando com a idade. Em adultos, a piora do quadro clínico tem sido atribuída a alguns fatores, como a diminuição da complacência ventricular esquerda, secundária a uma doença arterial coronariana e hipertensão, que por sua vez vai resultar num aumento do shunt da esquerda para a direita, levando a mais sintomas de insuficiência ventricular direita, arritmias e aumento da pressão pulmonar. E pacientes que desenvolvem a síndrome de Eisenmenger vão apresentar cianose e síncope aos esforços. Como exame físico, em geral, não tem nenhuma alteração. Então, cianose ela pode acontecer por diferentes mecanismos. No lactente, vai ser por uma insuficiência ventricular direita ou uma obstrução de saída do VD. Em adultos, a resistência vascular pulmonar aumentada e a inversão do desvio do shunt vão levar a uma alteração respiratória e pulmonar. Lembrando que é uma cardiopatia acianogênica, então a presença da cianose é o resultado de uma doença já em estado avançado. Além do exame físico, a gente também tem a ausculta dos sopros, que vai ser principalmente o desdobramento fixo e da segunda bulha, e quando presente o sopro, ele pode ser tanto sistólico pulmonar, quanto mesodiastólico, que vai acontecer logo após a primeira bulha e vai apresentando em crescendo e decrescendo devido à rápida ejeção do volume do VD para o tronco pulmonar que já está dilatado, que são casos que da doença já está no estado mais avançado. Geralmente, o sopro que a gente vai escutar do desdobramento da segunda bolha é esse daqui. Já no eletrocardiograma, os achados vão depender do tamanho da comunicação. Em pacientes com pequenos shunts e sem dilatação atrial ou ventricular direita, o eletrocardiograma vai ser normal. Já em shunts aumentados da esquerda para a direita, as alterações vão indicar uma sobrecarga de volume do ventrículo direito, com o padrão RSR' em precordiais direita, e um ligeiro prolongamento do complexo QRS. E outras características vão incluir o desvio de eixo para a direita e ondas P's mais elevadas que vão refletir o aumento do átrio direito. O ritmo é geralmente sinusal nas crianças e, no entanto, em pacientes mais velhos podem apresentar um ritmo juncional ou arritmias, como a fibrilação e o flutter. Quando progredida a doença para uma hipertensão pulmonar, o padrão RSR' é substituído por ondas Q e R monofásicas e altas, com ondas T invertidas. Então, nesse eletrocardiograma é de um paciente de 4 anos com uma comunicação interatrial ampla, mostrando o padrão RSR' nas derivações V1 e V2, e o alargamento terminal em S em V6, indicando uma sobrecarga de volume direito. Na radiografia de tórax, geralmente vai ter uma apresentação normal. Quando alterada, vai ser secundária a um aumento das dilatações das câmeras cardíacas. Então, uma cardiomegalia por aumento do átrio direito e ventrículo direito e aumento nas marcações vasculares pulmonares que se estende para a periferia e são observados em pacientes já com uma doença mais avançada. O tamanho do átrio direito e do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo geralmente são normais. E se houver o desenvolvimento da hipertensão pulmonar, a vascularização arterial pulmonar periférica aumentada é substituída por campos pulmonares menos vascularizados. Nessa radiografia, é uma paciente de 6 anos,
com uma comunicação interatrial grande. Então, na seta inteira, vai ter um aumento da vascularização pulmonar, e na onde está representado as pontas das setas, é uma cardiomegalia devido ao aumento das câmaras direitas. Já o ecocardiograma vai ser o exame de escolha para fazer o diagnóstico da comunicação. Ele é utilizado tanto para diagnóstico como para monitoramento seriado e avaliação de evidências de comprometimento com dilatação de câmeras. A principal indicação para o fechamento da comunicação tem sido a presença de um shunt suficientemente grande para resultar numa sobrecarga significativa no coração direito, que isso é evidenciado principalmente em comunicações grandes. Então, nessa primeira imagem, a gente mostra como que a comunicação é visualizada durante a avaliação ecocardiográfica. Então, são as principais janelas, a subcostal, a paraesternal e a apical, e as incidências subcostais fornecem um melhor perfil do septo atrial. Na letra A, a gente tem um corte subcostal mostrando um FOP, que está apontado pela seta, com uma válvula observada do lado atrial esquerdo. Na B, a gente tem um corte subcostal mostrando uma CIA Oshun secundo, também apontado pela seta. E no C é um Doppler mostrando o shunt da esquerda para a direita da comunicação. Já nessa outra imagem, mostra-se uma comunicação interatrial ampla, e na segunda imagem é a mesma alteração, só que através do Doppler, o quanto que está invadindo a outra câmara. E já o ecocardiograma transesofágico, ele só é utilizado para avaliação de comunicações quando as imagens transtorácicas são inconclusivas devido a janelas ruins ou localizações incomuns do defeito. Ele pode ser útil para detectar a comunicação de seio venoso, que pode passar despercebida em imagens transtorácicas. Porém, ele quase não é utilizado para diagnóstico simples da comunicação. Além disso, a gente tem outras imagens que podem ser utilizadas para diagnóstico, outros métodos de imagem que são menos utilizados. O cateterismo cardíaco, ele antes era utilizado como diagnóstico, atualmente ele só é indicado quando tem suspeita de uma doença vascular pulmonar. E além dele, a angiografia também pode ser útil quando tem lesões associadas, como retorno venoso pulmonar anômalo ou uma estenose da mitral, além de avaliação de QPQS, de saturações e medições de pressões intratorácicas e das artérias pulmonares. Se os achados da ecocardiografia forem incertos, a tomografia ou ressonância podem ser usada para definir uma anatomia da comunicação e sua influência nas câmaras cardíacas direitas e nas anomalias associadas. Entretanto, são métodos utilizados geralmente quando é uma cardiopatia mais complexa e existem outras alterações além da comunicação. Embora a maioria dos pacientes sejam assintomáticos, a capacidade de exercício pode estar diminuída. Então, o encerramento de uma comunicação pode melhorar a capacidade de exercício em adultos assintomáticos ou ligeiramente sintomáticos. Então, para avaliar essa melhora pré- e pós-operatória, têm sido realizados testes de esforços para avaliação. Então, como forma de tratamento da comunicação, existem os fechamentos cirúrgicos e o via cateterismo. Para a gente definir quando a gente vai fechar essa comunicação, a gente primeiro tem que avaliar o tamanho do shunt, geralmente com QPQS maior que 1,5 já começa a ser levantado a hipótese do fechamento, e alterações na radiografia, como comprometimento pulmonar, hipertrofia ventricular direita no eletrocardiograma, ou evidência ecocardiográfica de um aumento do ventrículo direito ou uma movimentação septal paradoxal dele. Em pacientes assintomáticos, é recomendado o fechamento entre 2 e 5 anos. Abordagens antes disso devem ser consideradas naqueles com pulmões comprometidos. O fechamento eletivo é recomendado para prevenir complicações a longo prazo, por isso que se fecha tanto nos sintomáticos quanto nos assintomáticos. Pois a evolução da doença, que é a hipertensão pulmonar, ela é irreversível. E quando já tem esse comprometimento, é muito difícil realizar esse fechamento da comunicação devido às repercussões clínicas que o paciente tem.
Então, o fechamento cirúrgico, ele pode ser feito tanto por sutura direta quanto pela colocação de um PET de pericárdio autólogo. Ele é a única opção para comunicações de seio venoso, seio coronário e de óstium primo. As comunicações com múltiplas fenestrações e aneurisma do septo requerem uma avaliação também cuidadosa antes de prosseguir com o fechamento. Para comunicações pequenas e moderadas, o fechamento pode ser tanto por sutura direta quanto por cateterismo. O cateterismo ele é realizado através de um dispositivo, oclusor septal tipo Amplatzer, o mais utilizado, mas existem outras formas de estruturas para serem realizadas o fechamento. E ele é o mais utilizado porque ele tem uma implantação mais fácil do que as outras, ele pode fechar comunicações grandes e ele tem menos complicações relacionadas ao procedimento. Mas também é um procedimento que também pode ter complicações futuras, como a fratura ou embolização do dispositivo, um mau alinhamento, chances residuais, trombose do dispositivo e um impacto de estruturas adjacentes. A maioria dos pacientes que tiveram o fechamento durante a sua infância tiveram uma evolução sem complicações, com ritmo cardíaco normal e uma capacidade de exercício normal. Já o fechamento tardio foi associado a uma morbidade significativa, incluindo arritmias, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca. Em relação à associação com a endocardite, o uso de materiais ou dispositivos protéticos tem uma incidência maior, principalmente nos primeiros 6 meses do procedimento. Por isso, a profilaxia antibiótica para endocardite é recomendada nos primeiros 6 meses pós-cirúrgicos das crianças. Nessas imagens, na letra A, é observado onde está a comunicação interatrial pelo asterisco, e na letra B, onde está apontado pela seta, é o resultado após uma cateterização com o oclusor de Amplatzer. Durante as primeiras semanas do pós-operatório, os pacientes podem apresentar febre, dor torácica, dor abdominal, vômitos e fadiga. Esses sintomas devem alertar para o diagnóstico da síndrome pós-pericardiotomia e devem ser acompanhados com ecocardiograma para excluir derrame pericárdico e tamponamento. E apesar do fechamento do defeito, a doença vascular pulmonar pode progredir em alguns pacientes. Então, caso tenha essa evolução, é necessário a implantação de vasodilatadores pulmonares. A fibrilação e o flutter são incomuns em pacientes com comunicação antes dos 40 anos de idade. Depois dos 40 anos de idade, essa incidência aumenta e chega até 60% em pacientes em torno de 60 anos de idade. Então, há evidências que tanto a função sistólica ou diastólica podem ser influenciadas pela sobrecarga crônica do volume no ventrículo direito. Portanto, é aconselhável monitorar a função ventricular direita e esquerda durante o pós-operatório. Além disso, eles podem desenvolver um prolapso e insuficiência da válvula mitral, principalmente devido ao deslocamento do septo ventricular para a esquerda devido a uma sobrecarga de volume. Então, isso pode persistir mesmo depois de um fechamento bem-sucedido devido ao tempo que a paciente teve antes da cirurgia. Já nessa imagem, no final, eu vou falar tanto do aneurisma quanto do forame oval pérvio. Então, nessa imagem, tem um aneurisma do septo atrial, que é uma deformidade sacular do septo atrial, com uma prevalência relatada de 0,22 a 1,9% dos casos. Geralmente está associado a doenças cardíacas congênitas ou adquiridas, e é uma lesão cardíaca que está mais relacionada com uma comunicação interatrial, por isso que o capítulo aborda, no final, essa alteração. Ela foi relatada que tem um aumento de incidência com eventos cerebrovasculares. Então, a existência de um aneurisma do septo atrial é útil para avaliar manejo e condução de tratamento. Então, o manejo desses pacientes inclui uma terapia com AS, anticoagulação e um fechamento imediato, assim que tem o diagnóstico e que está tendo uma repercussão, que é representado por essa movimentação entre o átrio direito e esquerdo. Já o forame oval pérvio, que é um tipo de uma comunicação normal presente na vida fetal, pode persistir na vida adulta. Então, sua incidência e o tamanho foram relatados como tanto em mulheres quanto em homens, e seu tamanho geralmente é muito pequeno.
Atualmente, né, o fechamento do FOP só é realizado depois de muita avaliação entre a clínica e o tamanho. Embora a segurança e eficácia dos dispositivos para o fechamento tenham sido relatado, as complicações é semelhante àquela realizada nos fechamentos da comunicação, que incluem a embolização do dispositivo, trombose, chantes residuais e a fibrilação. Então, ele é associado a acidentes vasculares cerebrais criptogênicos, ataques isquêmicos transitórios e enxaqueca. Tenho observado recentemente que a prevalência do FOP é maior em pacientes com eventos cerebrovasculares do que naqueles sem eventos vasculares cerebrais, variando de 40% a 70%. No entanto, ainda não tem ensaios que comprovam quando fechar e quando não fechar, variando muito da clínica do paciente e do diagnóstico. Essas foram as referências. Obrigada.